O Repórter MT recebe aqui em seu estúdio, nesse instante, o secretário de Estado de Saúde, Eduardo Bermúdez, que vem fazer aqui um balanço do que ocorreu neste ano, nessa pasta tão importante para o estado de Mato Grosso, sob a gestão do governador Pedro Táxi, uma pasta que já mudou, inclusive, de comando. O secretário Bermúdez está há alguns meses, adiante do cargo. Secretário, bem-vindo aqui ao Repórter MT. Vamos começar por esse balanço? Eu vou falar daqui a pouco de Zika, chikungunya, vou falar da dengue, da questão da regionalização também da saúde no estado de Mato Grosso, mas vamos começar fazendo aqui aquilo que houve de avanço em 2015 com 1 bilhão e 400 milhões de reais como em caixa, que foi o orçamento da sua secretaria. Bem-vindo aqui. É uma satisfação, Paulo, estar aqui no seu programa e poder me comunicar com a sociedade de Cuiabá e Mato Grosso. Então, aí 2015, como é que foi? Como é que se portou aí? A demanda, ela é reprimida, ela é muito grande, porque ela já vem aí de muitos anos. E aí, rapaz, como é que... o que avançou aí? A situação, Paulo, é que quando encontramos a secretaria, desde o início do governo Pedro Táxi, foi uma estrutura muito desorganizada, muito desmotivada e sem um encaminhamento estratégico da área de saúde para o Mato Grosso. Então, a primeira etapa, que foi conduzida pelo Dr. Marco Bertulho, foi uma etapa de grande importância, porque visou a linha externa, ou seja, a parte externa de encaminhamento das questões de saúde, e na minha entrada há 60 dias, com uma modificação de eixo, buscando a organização da casa, ou seja, que a gente pudesse estruturar novamente as etapas de processos internos, que certamente, Paulo, atuam e acabam impactando sobre a assistência da ponta. Então, o nosso foco foi, além de atuarmos diretamente nas questões emergenciais da saúde, que é a questão especialmente em relação aos medicamentos de alto custo, que nós precisávamos equilibrar. Em julho estávamos com 35%, 40% da capacidade. Chegamos, há 3 anos isso não acontecia, chegamos a 85% hoje da cobertura de medicamentos de alto custo. Isso foi um grande esforço, isso significou a reorganização da área sistêmica da Secretaria, um planejamento que visse as estruturas de saúde não só pelo olhar da linha pública, mas sim buscando a regionalização do entendimento da saúde. O que significa isso? Nós estabelecemos um olhar de rede hospitalar que envolve não só os hospitais regionais, que são próprios do Estado, mas também hospitais dos municípios, que são em torno de 53 hoje, hospitais municipais e hospitais também privados que acabam fazendo parte dessa rede. Eu tenho um número de 74 aqui, 53 são os contratados de pequeno porte, mais o que? Mais 20? Isso, na verdade, são todos esses 74, são todos hospitais de pequeno porte, sendo 53 hospitais municipais, públicos, né? E os demais hospitais privados. Então, esse olhar de rede, inclusive, nós estabelecendo um aprofundamento das relações com Cuiabá, que é justamente onde se encontram as maiores complexidades no sentido de assistência à saúde, estabelecendo uma aproximação, num momento histórico, diria, de relação entre o Estado e o município de Cuiabá, organizando esse sistema de alta complexidade, de forma que o Estado, que tenha aportado um volume bastante expressivo junto ao município de Cuiabá, no sentido de atendimento da média e alta complexidade, que nós pudéssemos ter, então, em cogestão, no sistema de regulação da área da saúde, essa informação, esse acompanhamento de perto dos resultados das contratualizações feitas em Cuiabá. Então, é um olhar de rede, é um olhar buscando
colocar como foco principal o cidadão mato-grossense, ou seja, o que todo o nosso trabalho de organização será estabelecido com foco no cidadão, no sentido do bem assistir a esse cidadão. Secretário, eu vou aqui mudar um pouco de assunto, Sim. porque algo muito grave, emergente, que vem apavorando a sociedade mato-grossense quanto a esses casos já confirmados de microcefalia, não é? Como são mais de 40, como a Secretaria de Saúde tem agido nesse sentido, considerando inclusive, não é, que nós estamos numa época de início das chuvas, né? E a ideia é que isso aumente. Qual é o raio de ação da sua secretaria para conter esse quadro de microcefalia? Primeiro, confirma se realmente são são 40 e poucos mesmo. Exatamente. São 42 casos já notificados, porque são notificações compulsórias, né? Uhum. E demais casos que a gente está analisando no sentido de epidemiologicamente. Agora, fazendo esta relação que você está colocando no sentido de responsabilidades, na verdade todos nós somos responsáveis. Os entes federados, ou seja, os 3 entes federados, têm a sua importância dentro desse momento de batalha, ou seja, de guerra contra, na verdade, o vetor. O nosso foco hoje, e o município é o grande protagonista, mas ele não está só, né? Ou seja, a sociedade deve estar participando fortemente e ativamente sobre a questão desta etapa fundamental, que é o ataque ao vetor, ou seja, ataque ao mosquito. Isso significa estabelecer a inexistência, a redução mínima dos espelhos d'água, ou seja, o Ministério, inclusive, lançou uma campanha do Dia da Faxina, que significa um dia da semana a sociedade, o próprio cidadão cuidar da sua área de moradia, dos seus espelhos. Vamos esmiuçar isso aí. Como que o cidadão que está assistindo a gente agora pode agir em casa para prevenir? Ou seja, são os cuidados com justamente os criadouros da larva do mosquito. Ou seja, tudo que é água parada, tudo que é pneu, enfim, plantas que possuem quantidade de água parada, todo o espelho d'água que a gente pode chamar, né, toda a área que pode acumular água, então o cidadão atuar para que isso não aconteça. Então é uma participação da sociedade, tanto do aspecto de sociedade organizada ou não, né? É o município atuando, é no Estado, junto com o município, atuando no sentido da utilização ou do larvicida ou do inseticida como ação específica, e a União também apoiando no sentido de recursos, assim como o Estado. As 3 esferas estão envolvidas aí. As 3 esferas vão estar envolvidas mandatoriamente. Se eu explicasse aqui para a gente também, que está acompanhando essa entrevista, Sim. sobre, a gente fala de microcefalia, ela parte de onde, qual que é a origem dela, porque muita gente não sabe, é algo novo de fato, né? Sim. E paralelo a isso aí, que o senhor dissesse, por que lá em Rondonópolis, na região sul, isso incide mais, tem incidido mais o surgimento? Não existe ainda uma avaliação, e seria muito difícil hoje nós observarmos tecnicamente o porquê de Rondonópolis, ou porquê que evoluiu mais em Pernambuco, em Ceará, no Ceará e no Nordeste. Enfim, não há uma motivação técnica, ou seja, pilar técnico suficiente para a gente estabelecer o porquê. Agora, a microcefalia é oriunda de vários fatores, né? Desde os aspectos congênitos, outras patologias, mas também em relação ao vírus Zika, né? Que junto com a chikungunya e também a dengue são vetores, são vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. Portanto, hoje o nosso foco é estabelecer a seguinte condição, que a gente possa atuar em relação ao vetor e dar o suporte todo necessário no sentido de diagnóstico, no sentido de acompanhamento do binômio mãe e filho nesse momento de dificuldade. Mas é possível evitar que ocorra uma pandemia ou algo nesse sentido? Porque, como eu falei, né, estamos na época das águas. E como agir, além de pedir a conscientização de quem está em casa, né, do cidadão comum, como evitar que tenhamos um problema crônico
nesse fim de ano para o início de 2016? Na verdade, há muitos anos, Paulo, que a gente vem convivendo com o mosquito Aedes aegypti. Né? Então, a dengue também mata. Assim como, não basta só a dengue, apareceu, mas a chikungunya, apareceu a zika. Chikungunya, apareceu a zika e pelo mesmo vetor. Então, portanto, qual é o nosso processo hoje? Hoje o nosso processo é agudo, ou seja, não podemos fugir aquilo que vemos fazendo já há muitos anos, que é evitar o nascimento da larva através do larvicida, cuidar desses acúmulos de água em casa, enfim, aí a sociedade cooperando, e também o fumacê, ou seja, que a gente possa usar o inseticida como uma ação aguda. Agora, uma ação, campanhas também, né? E as campanhas. E uma ação de médio e mais longo prazo é justamente a atuação pelo aspecto de pesquisa, ciência e pesquisa. Hoje já se tem muito desenvolvido, inclusive uma experiência na Bahia, em 2 municípios, onde já está se utilizando, através da ciência, da pesquisa, um mosquito produzido em laboratório que ele já produz, né, em relação à reprodução desse mosquito, já o mosquito estéreo. Quer dizer, então é uma ação técnica, tecnológica, ou seja, que é de inovação tecnológica. Que neutralizaria. Que neutralizaria, diminuiria a produção desse mosquito que é causador de tantos males aí à sociedade. Então, eu dividiria em 2 eixos aí. O agudo que nós vamos fazer, que as 3 esferas vão estar participando com um planejamento definido, com um processo definido. O ministro já lançou a campanha e no Nordeste é mais pesado. Enfim, e terá verba destinada para apoio, vinda do Ministério da Saúde, e o Estado estará também junto aos municípios apoiando esse movimento. Deixa eu só encerrar essa parte desse assunto. Só tem os números aí da dengue, da zika, desse ano registrado no estado de Mato Grosso? O que nós temos registrado de dengue são 25.470 casos elevado, de dengue registrados. Realmente, até o final de novembro, sim. 8 casos de registro de zika vírus já confirmados, né? 4 casos de chikungunya, sendo 3 chamados importado, né? Ou seja, não autóctone, ou seja, não é da região, veio de outras regiões. Realmente, verifica aqui, porque a ação é contra o vetor. Com 25.470 casos de dengue, isso significa o risco de também o vírus Zika desenvolver. Aí está tudo, hemorrágica, dengue, como todos, né? Todos os casos registrados, né? Que são especialmente aqueles com de notificação compulsória. Né? Então, hoje nós temos, na verdade, uma atuação que deve ser mais continuada. Por isso que eu digo que a ação do larvicida, que é aquela constante, rotineira, né, que nós vamos continuar atuando, ao uso do inseticida, e aí vem a ciência, como eu te disse, a pesquisa, com novas alterações, a nanotecnologia, inclusive atuando sobre o vetor. E esse é o grande tema, atuar sobre o vetor. Tá. Conosco aqui no Repórter MT, o secretário de Estado de Saúde, Eduardo Bermúdez, falando conosco. A gente vai dar um break e volta já já.